Rafa, muito obrigado por ter topado aí, bater esse papo com a gente. Eu sei que tua agenda está cheia e para muita gente a quarentena reduziu a carga de trabalho, mas eu sei que para vocês advogados talvez aumentou, porque tem muita insegurança jurídica em relação a essa crise. Muito obrigado por ter topado bater esse papo com a gente, viu? Capaz, Tony, eu que agradeço e agradeço principalmente a tua lembrança. A gente é amigo de longa data. Eu sei da tua seriedade e credibilidade no que tu aplica nos eventos que tu assume, entendeu? Então, muito obrigado pela lembrança. Bom, Rafa, Cara, a gente que agradece tu ter aberto a tua agenda aí. Então, a ideia desse bate-papo é justamente ser bem específico e tentar responder algumas perguntas, porque é uma crise sem precedentes, a gente nunca passou por isso, ninguém na história da liderança empresarial ou política passou por uma crise de uma pandemia mundial, e isso está criando muita insegurança jurídica. Então, vamos começar por como é que tu está vendo essa crise, como é que está sendo para vocês aí na área de vocês? bom, Tony, assim, ó, primeiro, a gente está caminhando num túnel escuro, né? A gente não sabe qual é, onde é que a gente vai chegar com essa crise. Mas, como a gente tem conversado muito com os empresários aqui da região, a gente adotou a medida de viver um dia a cada dia, entendeu? Tentando evitar demissões, tentando segurar o quanto mais os empregos e a saúde financeira das empresas. Tá? A gente tomou por liberdade e por precaução também adotar algumas medidas mínimas, o mínimo agressivo para as empresas para evitar o fechamento e o encerramento de atividades, tá? Obviamente, a gente tem a obrigação de medir, de seguir as orientações da OMS, isso aí ninguém vai conseguir fugir, tanto que o governo do estado hoje lançou um decreto, tá, que é o 55.154, tá, que ele liberou algumas atividades consideradas como essenciais, mas fechou todo o comércio em si, que é o que movimenta, né, porque não adianta tu produzir e tu não vender. O comércio está fechado, entendeu? Mas as atividades essenciais elas podem, mas com limitações. As empresas elas podem atuar agora com essa liberação, tanto no governo estadual como em Lajeado e Estrela tiveram decretos acompanhando a linha do governo estadual, liberando que as empresas voltassem às atividades, porém com limitação de 50% da capacidade que o PPCI autoriza, só 50%. Cada trabalhador tem que distanciar 2 metros um do outro. Tá? E, sem contar os kits de higienização, que é álcool gel. Isso aí, hoje numa residência, hoje não entra se não tem um álcool gel na porta. Verdade. Entendeu? E imagina em qualquer outro lugar. Por exemplo, tá? Um culto hoje, Tony, é o máximo que é permitido hoje por esse decreto, é 30 pessoas dentro de um culto e tem que distanciar 2 metros uma da outra. Nossa, fazer vai ser desafiador para caramba em todos os setores. O grande desafio para os cultos, entrando só nisso aí, é fazer online. A grande jogada é tu entrar na rede. Quem não entrou vai ter que obrigatoriamente entrar. Quem já está, vai ficar numa boa. Mas voltando à questão empresarial, tá? Hoje o Rio Grande do Sul, dado de agora, eu tomei a liberdade para ir pegar, tem 241 mortes no Brasil. Tá? No Rio Grande do Sul, a gente tem só 5, mas tem 316 casos espalhados pelo estado. Tá? Lajeado dizem que só tem 1, mas é aquela coisa, a gente não tem o exame eficaz e automático. Tem poucos testes aí também, eu acho, né? Poucos testes, então porque isso não te dá o resultado concreto. Né? Mas o mesmo desafio que está acontecendo, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né? A gente está com os Estados Unidos que tem mais casos agora, mas é justamente porque tem mais testes, né? Então, no momento que tem mais testes, claro, o Rafa está falando aí muito especificamente do Rio Grande do Sul, tem gente que acompanhando de todo o Brasil, então cada estado é diferente, né? Tem alguns estados que tem mais testes, vai ter um número muito maior, né? Hoje, 80% dos casos deve ser São Paulo, mas em compensação, a concentração de pessoas e os testes são muito mais rápidos realizados lá, muito provavelmente. No Brasil tem 6.800 casos, tá? Já ultrapassou 6.800 e tem 241 mortes já. Sim. E tá, dia a dia vai aumentando como no resto do país. E um dado importante, né? E por isso que a gente fala daquela do grupo de risco, né?
89% é acima de 60 anos. Então, são pessoas com dificuldade, problemas cardíacos, respiratórios, etc. E tal. Ponto. Isso é um patamar, a gente viu uma visão global como é que está essa crise aqui, que é uma coisa que nós nunca enfrentamos. O direito, por mais que o direito, ele não é uma coisa pétrea e imutável. Ele já é flexível, porque conforme a sociedade vai se modificando, ele vai se adaptando às alterações da sociedade. Só que nesse caso, essa adaptação é uma adaptação que ele não sabe o amanhã, né? A gente não consegue ver um amanhã positivo, vamos dizer assim. Por mais que a gente tente, de alguma forma, minimizar os estragos. Essa é a nossa tese hoje. Nós estamos fazendo um trabalho, o preventivo não dá para fazer. A gente tem que fazer um trabalho para evitar a crise. O que a gente está entrando especificamente no direito de trabalho e a gente está orientando ao pessoal que tem empregados, que é a grande situação, e quem eu mais atendo? É empregado, é trabalhador com medo de perder o emprego, o empregador me liga, Rafael, o que eu faço? Eu disse, vamos usar a CLT, porque qualquer juiz, por mais flexível que ele seja, ele vai querer aplicar o que está na lei. Ele vai dizer, olha, eu tenho que aplicar o que a lei me determina, e não vai poder ultrapassar os limites que a lei estabelece para ele. Por mais que tenham decretos agora do governo, e pelo estado de calamidade, ele abre mais as possibilidades. Mas a lei trabalhista, a CLT, é a CLT. Qual é a orientação que a gente está dando assim? Empresas. Primeiro, quem tem contratos ainda em experiência de até 90 dias, aqueles contratos de experiência, tem 30, pode renovar para até 3 vezes, até 90 dias, infelizmente, esses são os primeiros contratos que têm que ser cortados. Tá? Okay. É a primeira linha, porque esse é o menor dano para o empreendedor. Tá? Primeira linha que eu vejo. Tá? A segunda, fornecer férias. Quem tem férias vencidas, se fornece as férias, para quê? Jogando que daqui a 30 dias a gente tem uma maré mais calma. Tá? Uma melhora. Se não houver, é a análise daquele dia que nós vamos fazer daí. Tá? Existem outras possibilidades que se abriu, né, Tony? Por exemplo, o home office hoje, quem consegue fazer, tem que fazer. De alguma forma. Mas é uma dificuldade. Investe nessa dificuldade agora. Por quê? Porque a gente está numa modernidade que já deveria até ter investido. Existem atividades que não tem home office, né, Tony? A gente sabe, as manuais é impossível. Mas o comércio hoje ele consegue direcionar uma parte dele para o home office, né? Por mais que vai chegar um momento que talvez trave dizendo, agora não tem mais como. Mas o home office é uma grande saída que a legislação estabelece. E tu pode pegar o cara que tem um contrato com jornada na empresa, que cumpre a jornada, e transformar esse contrato para um home office. Não tem problema nenhum. O importante é para fazer isso, modificar o contrato agora no meio. Hoje tem essa flexibilidade. O único adendo que eu faço, é que ele tem que tomar a precaução de sempre avisar o empregado, por causa da calamidade, em 48 horas antes, seja por escrito ou por e-mail. Ele tem que avisar, teu contrato vai virar home office, formaliza 48 horas antes e direciona o cara. O cara não tem computador da empresa, ele não tem home office em casa. Leva o computador da empresa, instala em casa, o empregador tem que viabilizar que ele consiga se instalar, ou ele vai ter que, de alguma forma, investir em computadores ou em tecnologia para o cara poder trabalhar de casa. É uma alternativa, entendeu, Tony? Uma pergunta, então, Rafa, por exemplo, se você flexibiliza o home office e a pessoa não tem os equipamentos, no caso não tem o computador e tal, é obrigação do empregador providenciar isso, certo? O trabalhador entra com mão de obra. Okay. Quem faz o investimento para o empreendimento é o empregador. Isso aí são detalhes da lei que nunca vão se alterar. Entendeu? Então, óbvio que eu vou te dar casos que eu tenho de empresa de tecnologia que o empregado tem em casa. E ele disse, não, eu tenho. Eu só vou trabalhar na minha casa, entendeu? Mas se o cara não tiver, é o empregador que tem que entrar com esse suporte, é o trabalhador. E juridicamente falando, por exemplo, se o empregado diz, não, eu tenho as minhas coisas, você põe no contrato lá direitinho e fica tudo ok. Só que aí tem a peculiaridade, tá? É importante que se faça um acordo entre empregado e empregador para que os custos de uma internet utilizada e de uma luz sejam rateados entre as partes. Para eventualmente
futuramente, se o cara quiser questionar uma justiça do trabalho, olha, eu passei os 3 meses da Covid em casa, trabalhando, usando a minha internet, a minha situação, o juiz vai olhar com esses olhos. Olha, quem tem que fomentar o trabalho é o empreendedor, e não o trabalhador, isso. não o empregado. Olha, isso aqui é importante, interessante gente. Botar no papel. Isso aqui é interessante para você que está acompanhando as 12 horas de empreendedorismo, você que é empreendedor, mesmo em pequenos negócios, né? Você diz, ó, você trabalha em casa aí. O custo vai ser pequeno, mas não custa. Tem que ter esse cuidado, né? Essa dica aí é muito importante, Rafa, porque infelizmente às vezes a Justiça do Trabalho ela não enxerga o todo, né? Ela vai enxergar o caso peculiar ali, né? E é o que está no papel, né? Ela vai achar que tá, mas é aí que tá. Uma coisa que eu oriento todo empregador por mais que a lei viabilize a existência de um contrato verbal, para o mundo da justiça do trabalho, verbalmente nada funciona. Então, é uma folha de papel, redigido a alteração no contrato e posto, nós vamos arcar com 30% do custo da tua internet, tu vai mostrar a fatura, nós vamos arcar e vamos te depositar essa diferença, está resolvido, é um valor mínimo. Mas e essa era a minha pergunta, como que faz isso? Porque muita gente fala, não, eu vou mandar por e-mail aqui para registrar nossa conversa aqui para ficar tudo certo. Funciona esse e-mail ou é melhor todo mundo fazer um contrato? Por e-mail funciona. Eu acho que o e-mail funciona. Se mandar um e-mail e dizer, só me retorna com o de acordo, o cara coloca o de acordo. Ou o que tu pode fazer se o empregado tem, né? Tu monta um termo aditivo do contrato, que tu vai fazer uma alteração momentânea por causa da situação de calamidade, né? E o empregado assina e te manda de volta. Né? Mas um e-mail, no meu ver, considerando todo esse patamar, ele é suficiente. Dizendo, Tony, a gente vai fazer esse home office, vai começar a trabalhar assim, tu me dá o de acordo, nós estamos ajustados. Essas vão ser as regras. Tu não vai ter jornada de trabalho, mas tu vai fazer a mesma jornada que tu vai ter aqui. Porque o home office não vai ter controle de jornada, tá, Tony? Salvo empresas que têm sistema que começa às 8, ela libera, às 6 da tarde ela vai encerrar o sistema. Mas é difícil. Home office, por essa liberdade que tu tem, que tu não vai ficar 10 horas sentado no computador e tu pode levantar, e tu vai fazer uma coisinha da casa, mas tu volta, tu cumprindo a tarefa, o contrato vai ser cumprido. Agora, ele não vai poder exigir, por exemplo, hora extra do home office. Entendi. Né? Esse é um outro detalhe. Mas o e-mail, que tu tinha me perguntado, voltando, né? A gente vai e volta. Mas o e-mail que tu me perguntou é isso aí. Eu acho que o e-mail tem validade, sim. Por isso que eu te falei, o detalhe, toda alteração que vier a ser feita em qualquer relação de trabalho, se ater às 48 horas de antecedência antes do início dessa alteração. E por e-mail tem validade. Perfeito. Tá? Então, assim, o que mais a gente está falando sobre o home office, que é uma saída. Tá? Hoje, essas alterações que o governo lançou, ele proíbe tu também antecipar as férias que estão sendo adquiridas ainda. Tu está no período de aquisição. Tu poderia dar as férias para a pessoa, tá? E daí o cara me pergunta, ou te pergunta, tá, mas como é que eu vou dar as férias para o cara se eu não consigo antecipar 100% do valor das férias? Realmente, é um problema. O que o governo flexibilizou é tu pagar as férias, porque as férias, quando tu dá para o empregado, tu tem que antecipar elas. Sim. Tu paga as férias e ele sai. Férias com 1/3 constitucional. O que o governo flexibilizou é esse 1/3, que é 1/3 a mais de férias que tu teria que pagar, tu jogar lá pro 13º para te pagar junto. Tu tem até dezembro para pagar esse 1/3, mas as férias tu tem que arcar. Então, são situações que as férias, que férias, na realidade, não é um ganha-mais que nem o 13º, né? Ela é só uma antecipação do teu salário, por mais que tu não vá trabalhar. Mas é uma das saídas para tentar ver se passa essa neblina que está agora sobre como é que vai ser o nosso dia do direito do trabalho amanhã. Tá? Sim. Que mais que a gente pode olhar? Eu olhei das férias, a gente pode falar no home office, a gente já falou. Situações assim também, dá para tentar antecipação de feriados, tá? Pegar os feriados do ano, vou dar a folga para vocês agora e nos feriados vocês vão trabalhar, salvo os feriados religiosos que tem que ter a concordância do trabalhador. Tá? Ok. Porém, eu vou dar a minha opinião agora sobre essa questão dos feriados, tá? Eu acho que os feriados mexem muito com o temperamento do trabalhador. Entendeu? Às vezes ele se programa. No começo do ano, quem não olha, esse ano tem tantos feriados. O famoso feriadão, né? Que pega lá na quinta-feira, às vezes vai embora, né?
O Tony vai vir lá dos Estados Unidos e já, vou pegar e vou ir na época que tem feriado para pegar minha família mais em casa. Sim. Entendeu? Para pegar a família da Mariana em casa. Entendeu? Essas situações. Então, cada caso é um caso. Tá? Na mesmo fato desse dos feriados, existe uma aplicação que tu pode fazer, que é o banco de horas. Por mais que tu não tenha um contrato previsto, banco de horas, no acordo coletivo, tu poderia hoje estabelecer com o empregado, nesse estado emergencial, um banco de horas. Vocês vão ficar em casa, tá? E depois eu vou compensar essas horas que vocês estão em casa. E como é que compensa? Compensa aplicando 2 horas, o limite de até 2 horas por dia a mais de trabalho, depois que voltar. Entendi. Porém, o trabalho tu tá pagando, Tony. Então, assim, todas essas situações que eu vejo, elas visam o quê? Dar um espaço pro empregado não ficar ocioso na empresa, tá? Tirando o home office, tá? Que para mim o home office é a melhor saída hoje, tá? Entendi. Mas eu não vejo hoje, por parte do governo, um auxílio pro empreendedor. O governo tem que ceder e ele tem que entrar com uma parte do salário, sinceramente falando, porque o empreendedor está lá para levantar e ele sustenta não a família dele, sustenta mais 10 empregos, são 10 famílias. E daí tu vai aumentando essa rede e a gente não escuta do governo dizendo, nós vamos bancar 50% do salário dos trabalhadores, ou quem ganha até um salário mínimo, nós vamos bancar o salário para desonerar o empreendedor. Esse, eu acho que é o que todo empreendedor está querendo escutar do governo e não escuta com essa linha econômica que está sendo levada. Sim. Tá? Agora estão falando em dar R$600 para quem ganha até um salário mínimo. E daí quem tem filho vai ganhar até o limite de 1.200 e quem é autônomo vai ganhar 600. Mas, cara, por 2 meses, 3 meses, isso aí vai resolver, será? É complicado, né? Isso aí vai resolver? A gente vive numa situação muito difícil, né? O Brasil, não tendo um lastro econômico, uma economia forte, né? Os Estados Unidos aqui já está que tem uma economia muito mais forte, está sofrendo bastante para encontrar um plano econômico que é realmente robusto para ajudar a economia. Imagina o nosso pobre Brasil aí que está batalhando ainda mais. Mas então, dessas situações que nós conversamos, a gente falou sobre home office, a gente falou sobre a aplicação de banco de horas, antecipação de feriados, férias. Tá? Férias, eu acho que nesse momento teria que dar, porque não tem serviço agora e tu não quer romper o contrato, então tu antecipa. Se eventualmente tu vai romper o contrato o mês que vem, essas férias que tu pagou hoje, elas vão ser abatidas lá. Então, tu está diminuindo o prejuízo lá no fundo. Né? Na negociação. Isso, na hora de tu mandar embora o cara, essas férias vão ser abatidas. Então, a gente falou dessas situações. Outra situação que a gente não conversou, FGTS está suspenso o recolhimento. O governo disse, tu não vai recolher agora nesses meses. Vai recolher daqui, a gente vai te reparcelar esses pagamentos nos meses, daqui a 3 meses. Entendeu? Entendi. Só que, será que isso dá um efeito tão grande para o empreendedor? Será que é isso que ele está querendo? Será que essa medida, agora tu me botou o nariz para fora d'água, que nem a gente fala aqui. Sim. Essas são as situações que a gente tenta analisar. Mas eu acho que cada dia é um dia. Por exemplo, de ontem para hoje mudou. Já saiu decretos liberando alguns serviços. Ontem já não podiam trabalhar. Entendeu? Agora podem dentro daquelas limitações que a gente falou lá no começo. Que é aquela de distanciar 2 metros cada empregado, vai ser revezamento de turnos. Isso a produtividade vai para o beleléu, né? Não, aí que tá. A produtividade vai para o beleléu, né? Rafa, a gente está falando, e isso me anima bastante, você falando aí, porque a experiência com seus clientes, a tentativa é salvar os empregos até o último momento, né? Tomar iniciativas que possam auxiliar isso. Agora, se chegar ao ponto de ter que demitir, como vai funcionar, qual é o melhor caminho, quais são os cuidados que o empreendedor tem que ter quando, infelizmente, vai ter que tiver que liberar algumas pessoas? As saídas, assim, a rescisão nunca é boa, né, Tony? Não é porque boa pra ninguém, né? A lei estabelece que a partir do momento que tu notificou a rescisão do cara, em 10 dias tem que ser paga a rescisão. Hoje não tem flexibilização. Não tem, a não ser que a gente busque, aí é um segundo plano, é buscar uma mediação junto à Justiça do Trabalho. Aí que tá. O Tribunal de Justiça, o TRT da 4ª Região aqui, ele tem uma sessão só para negociações desse tipo, mas quando são maior número de empregados, entendeu? Uma empresa, por exemplo,
ela vai ter que despedir uma parte e o sindicato vai lá e diz, não, tu não pode despedir. Eles levam essa discussão, então, já que não quer despedir, não quer baixar salário e eu não consigo pagar, eles levam para apreciação do judiciário para eles tentar mediar. Aí entra a mediação, entendeu? Porém, eu acho que todo empreendedor, o primeiro passo que ele tem que fazer antes de mandar embora, antes de fazer qualquer coisa, num extremo, é chamar os funcionários, equipe por equipe, que seja, e vamos conversar em transparência. A situação da empresa é essa, nós queremos manter os empregos. Por mais que vocês ganhem 50%, eu vá conseguir pagar para você 50% do salário, eu estou te pagando alguma coisa. Eu estou tentando te dar pelo menos o básico para te manter só nesse período. Entendeu? Entendi. Tem que ter uma flexibilização de ambas as partes, Tony. Essa situação não é só para o empreendedor. Entendeu? O desemprego é muito pior. O seguro-desemprego em 4, 5, 6 meses acaba. Entendeu? Mas voltando ao que me falou, qual é a precaução da rescisão? Primeira coisa que eu faria, que hoje é difícil, porque a gente não sabe o dia de amanhã, é tentar dar o aviso prévio. Porque daí já é 1 mês de salário que tu já não paga numa rescisão. Então, tu comunicar 30 dias antes, eu tenho 100 funcionários, cara, eu tenho que reduzir meu custo, eu já vou dar o aviso prévio para 50 que eu vou ter que refazer a rescisão. Entendi. Infelizmente, tá? Daí tu me pergunta, e se eu não tiver para rescisão, Rafa? Essa é a pergunta, né? E se eu não tenho? Eu vou te falar por prática, né, de experiências que eu já presenciei e orientei a fazer isso e o cara quitou todas as decisões, tá? E aí eu tô falando, eu como advogado, pelo lado do empregado. O cara simplesmente quebrou e disse, eu tenho crédito para receber, eu não tenho como pagar. Que pode ser uma situação que venha a ocorrer muito agora adiante, né? Nós orientamos o cara a formalizar a rescisão, inclusive junto ao sindicato, tá? Que eram 60 trabalhadores, e liberar as guias de fundo e seguro para o cara, para todos os empregados. Ele liberou as guias. E nós botamos uma observação que formalizamos a rescisão para fins de liberação das guias, para que o pessoal pudesse ter acesso ao seguro-desemprego e ao depósito do fundo de garantia. E na observação colocamos quem não pagou as verbas rescisórias. Aí nós ajuizamos uma ação e perante o juiz do trabalho a gente fez um acordo para pagamento dessa rescisão em 4, 5, 10 vezes, conforme a necessidade de cada caso. Aí cada caso vai ser um sago, vai ser um caso. Mas eu acho que das hipóteses piores, a saída é essa. Eu ainda oriento o cara, então formalizo, dou baixa da carteira do empregado, que eu estou liberando ele, cara, desculpa, procura um outro emprego, se tu conseguir, tomara que tu consiga, mas eu estou te dando pelo menos o seguro-desemprego e o teu fundo, e entra na justiça para mim negociar contigo perante o juiz, eu negocio um acordo contigo e eu pago parcelado. Ou seja, já deixa isso claro na hora da negociação. Tu já orienta o cara. Nesse momento, com essa calamidade, eu acho que transparência é o mínimo que tu tem que ter. Entendeu? Por isso que ontem, inclusive, eu estava conversando com um cliente e eu disse para ele falou para mim, vamos viver cada dia, então vamos organizar a empresa, cada dia que passa nós vamos analisando como é que está andando isso. Se chegar ao extremo mês que vem e realmente tu vê que a reserva, que é a gordura que tu tinha na empresa, ela vai se ir, eu me proponho contigo em cada equipe, a gente senta e conversa com eles. Inclusive, o Bolsonaro tinha dado um decreto que ele suspendeu em um dia, tá? Autorizando as empresas a suspender os contratos de trabalho por 4 meses. Teve empresas de transporte que se aproveitaram no mesmo dia e tocaram. Só que, muito provavelmente, como houve cancelamento, a justiça vai derrubar. Sim. O sindicato ou qualquer trabalhador que entrar vai derrubar. Agora, não era uma saída. Só que quando o governo propõe uma suspensão dessa, ele deveria suspender. Olha, eu autorizo suspender os contratos por 3 meses ou durante a epidemia e o governo vai arcar com o salário mínimo para cada trabalhador. Aí sim, o empregador ia dizer, olha, cara, é a situação que se apresenta para mim. Você entendeu? Entendi. Mas eu acho que transparência é o primeiro passo. Tá? Senta com o empregado. E também acho que vai ter que acontecer e ser incluído em algum decreto a possibilidade do empreendedor negociar com o próprio trabalhador e dizendo, pessoal, eu vou reduzir a jornada porque a redução de salário é proibida por lei. Sim. A Constituição proíbe, a Constituição Federal proíbe redução salarial. Ok.
mas a lei deveria permitir que a gente reduzisse, vamos dizer, reduz a jornada e reduz o salário. Ó, pessoal, nós vamos agora passar a trabalhar 4 horas por dia e eu vou pagar 50% para vocês. Sem que isso lá na frente venha a ser, se tornar uma penalidade para o empregador, de um juiz chegar a dizer, não, tu não podia ter reduzido e vai pagar a diferença. Hoje, agora, aqui na justiça atualizada ainda, para cada mês lá que tu não pagou 100% do salário, tu reduziu o salário, tu vai ter que pagar. Então, essas situações tem que aguardar um decreto para te conseguir aplicar. Isso hoje não tem. Entendeu? Rafa, para a gente encaminhar, então, no final do nosso bate-papo, tá bem esclarecedor, acho que auxilia bastante, assim, principalmente quem... porque nem todo mundo tem acesso à assessoria jurídica, né? Os empreendedores pequenos. Então, pô, muito obrigado por estar compartilhando todo esse teu conhecimento aí. E eu vou encerrar com a seguinte pergunta. Você acha que agora, com toda essa calamidade, algo que a gente nunca passou, você acredita que a Justiça do Trabalho vai ficar mais flexível ou vai continuar ainda linha dura como sempre foi? Eu acho que eles vão ser mais flexíveis. Se não forem, a enxurrada de demanda vai ser muito grande para cima deles, né, Tony? E eu acho que eles vão ser mais flexíveis à medida que os próprios decretos que vêm surgindo vão flexibilizando, entendeu? Por mais que o juiz está restrito à aplicação do que a lei determina, tá? Sim. Ele vai trabalhar em cima disso, mas em um acordo, tu trabalhando com bases legais e sem desfavorecer ninguém, porque o acordo, o que pressupõe? Que ambas as partes cedem, né, Tony? Sim. Então, eu acho que a grande jogada pro empreendedor que não conseguir ultrapassar essa situação que a gente está vivendo, que é uma calamidade realmente, é deixar levar para a Justiça do Trabalho. E isso, todos nós, advogados da área trabalhista, a gente sabe que essa Covid vai trazer uma enxurrada de ações trabalhistas. Aqui tem ateliês de calçado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o ramo calçadista é muito forte, né? Cara, tem ateliês despedindo 400 pessoas uma vez só. Ontem em Teutônia, tu conhece Teutônia, 400 pessoas foram mandadas embora. Nossa, e aí, será que foi entregue o seguro e o fundo para esse pessoal? Porque o ateliê, ele faz a produção para receber no final do mês. Aí, se não vem a produção das grandes fábricas, o cara olha para o pessoal e diz, pessoal, tentei e não consegui, tá? Busquem seus direitos. Aí que tá. Por isso que eu entrei naquela questão. É muito mais negócio empreendedor hoje, eu vejo. Ele ser transparente e dizer, pessoal, se ele chegar ao ponto de não conseguir pagar, olha, eu não vou pagar, mas eu vou fazer a rescisão de vocês e a gente tenta um parcelamento na justiça. Inclusive, dá para o cara tentar fazer um parcelamento antes de entrar na justiça. Ele pode fazer um acordo com o trabalhador. E levar pro juiz. Não, faz um acordo, tendo o advogado pelo lado do empregado e o advogado por parte do empregador, eles podem convencionar um acordo na rescisão. Inclusive, olha, eu quero estabelecer o pagamento em 10 vezes por causa do Covid, o empregado aceita, libera o fundo para o cara e ele leva para o juiz homologar. Para mim, a grande dificuldade desse acordo, e por isso que eu acho que ele não está sendo tão utilizado, é que não libera o fundo de garantia. Sim. Aí, pro trabalhador, não é interessante. É ruim, né? Principalmente nesse momento é ruim. Rafa, mas, Tony, é isso que eu te dizer. Tu encerrar e eu já ia te dizer. A situação é nebulosa, Tony. Entendeu? Eu estou conversando contigo, trazendo a experiência e a prática que esses 2 semanas, cara, eu estou há 2 semanas dando consulta pelo WhatsApp, porque está todo mundo dentro de casa, poucos estão conseguindo trabalhar, e as perguntas são sempre as mesmas. Mas nas que a gente está aplicando essas medidas de férias, infelizmente, eu só te falei em um momento de despedida, que eram os contratos que estão na experiência ainda. Sim. Infelizmente, né? Infelizmente, tá? Mas essas medidas é as mínimas que dá para tomar. E eu não estou nem comentando de um afastamento do pessoal com mais de 60 anos. Isso aí é grupo de risco, nem pensar em fazer, né? Em fazer trabalhar. Né? Mas o pessoal que está trabalhando tem que ter muito cuidado hoje.
Mas a saída do empreendedor hoje que eu vejo para ele aplicar para os empregados que ele tem hoje são essas. Ou tentar um banco de horas, ou tentar um home office, que para mim é a melhor saída que pode ter, né? Mas o serviço que é manual não tem como home office, né? Eu ia trabalhar em cima de um banco de horas, dar as férias, talvez antecipar feriados, mas mais que isso... Não tem muito. A gente vai ter que ser flexível e todo mundo tem que se ajudar, né? Eu acho que a hora do coletivo, tanto empregado como empregador, que tem essa briga aí, né? Porque o empregado, parece que todo empregador, empreendedor é ruim, né? É um cara malvado que quer só ganhar dinheiro. Gente, mas dia 5 entra, né? A maioria dos empreendedores no nosso Brasil são pequenos empreendedores, são gente de bem, gente que pensa nas famílias, que pensa no seu empregado. Então, e luta para pagar os impostos, né? E tem mais isso ainda, né? Então, vamos todo mundo na coletividade se ajudar aí, que a gente vai conseguir sair melhor do que a gente entrou. Rafa, muito obrigado, cara. Eu tenho certeza que as pessoas vão... É uma pena porque a gente teve que gravar antes. Se a gente fizesse ao vivo, provavelmente a gente ficaria 3 horas pendurado, né? Fica. Cheio de perguntas e tudo mais, né? Mas eu vou botar o Instagram do Rafa aqui e tal. Se quem quiser pode acompanhar. O Rafa também tem conteúdos lá e tal. Você pode entrar em contato para daqui a pouco, se precisar, enfim, de alguma coisa, algum auxílio aí. Sim, a gente está nas redes sociais. Tá? É o jeito, né? Agora nos forçou a transformação digital de todo mundo, né? Quem estava com essa barreira proposta, dizendo não, eu vou evitar isso, agora com a Covid não tem. Já era, tá todo mundo na internet. Mas, Tony, vamos viver, cara. Vamos viver, que eu acho que é um momento de união. E eu acho que é um momento que muitas barreiras vão cair, tá? Porque agora, hoje a gente consegue, talvez, o cara que tem que ter o discernimento de começar a valorizar o que realmente tem que ser valorizado. É verdade. A briga não leva a nada. O empregado querer brigar com o empregador não leva a nada. A gente tem que o quê? Ter um emprego. Tendo emprego, tu tem consumo, tu tem alimento e tu tem produção. Tendo produção, tem consumo e o ciclo vai girando. Assim e se essa roda do mercado não girar, a gente não chega a lugar nenhum. Essa é a terra. Rafa, brigadão, cara. Abraço aí. Fica bem, boa quarentena aí. Esperamos que a gente, quando a próxima vez que a gente fale, a gente já não esteja mais de quarentena aí. Quando a gente for para o Brasil, que a gente possa se reunir e comer uma boa carne aí no sul, né? Que não tem igual. Com certeza, com certeza. Tá, cara? Grande abraço. Obrigado pelo convite, tá, Tony? Fique com Deus, tá, meu irmão? Até mais. Deus abençoe aí. Grande abraço. Valeu. E aí, meu amigo Tony, tudo bem? Conforme a gente tinha conversado, a gente conversou um dia atrás, a gente estava no aguardo de um benefício que o governo vinha estudando para ajudar os empreendedores, né? Dentro daquela primeira conversa que a gente teve, as saídas e as medidas que a gente tinha para adotar eram muito limitadas, né? E elas não traziam um benefício concreto ao empregador, né? E naquela nossa conversa, ao final, eu me lembro que eu referi para ti que a gente ainda aguardava uma posição do governo, né, para que realmente trouxesse um benefício ao empreendedor, e ontem ela veio. Ela veio com algumas saídas, e o governo lançou uma MP, que é a 936, e ela sim trouxe algumas alternativas para o empregador. Tá? Dentro dessas alternativas que ela trouxe a possibilidade da redução da jornada de trabalho, né? E proporcionalmente a redução do salário, bem como ela trouxe a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Essas situações, elas foram limitadas a 90 dias em razão da calamidade, tá? A redução do salário, tu pode estender ela por até 90 dias, já a suspensão, ela tem um limite máximo de 60 dias dentro desses 90, podendo ser aplicada a 30 e depois mais 30. Tá? Da mesma forma que tu pode aplicar primeiramente a redução do salário e depois tu optar por uma suspensão se tu vê que a situação se agravou ou não se alterou. Bem, vamos lá. Quais são os pontos que eu entendo que é necessário trazer para o pessoal que vai nos ver, que eles devem se ater? Tá? Toda e qualquer alteração que vai ser feita no contrato, ela tem que ser ela tem que pressupor a concordância do trabalhador. E para isso ele vai precisar ter sido informado até 48 horas antes da validade desse acordo feito entre empregado e empregador.
Após feito e havendo a concordância do trabalhador, aí sim vai ser comunicado ao Ministério da Economia, tá? E ele vai ainda editar de que forma vão ser feitos os pagamentos desse benefício diretamente ao trabalhador, tá? Se questiona, é interessante a participação do sindicato ou não? Na MP tem algumas situações que ela exige a participação do sindicato. Por prática, eu entendo que qualquer posição que o empregador vá adotar, seria interessante também, ratificaria e daria maior credibilidade se tivesse a anuência do sindicato da categoria, entendeu? Eu buscaria a conversa com o representante do sindicato, dizendo, olha, eu gostaria da anuência do sindicato para dar maior credibilidade, porque a gente está formalizando. Pois bem, então, pessoal, continuando, optando o empregador, então, pela redução do salário e da jornada, ele, primeiramente, ele vai ter que respeitar o salário hora do trabalhador, né? Ele vai ter que fazer o cálculo do salário hora para ver o quanto que ele vai pagar para o trabalhador, né? Ele vai primeiro optar se ele vai querer a redução de 25% ou a redução de 50% do salário e jornada ou de 70% do salário e jornada, tá? Respeitando o valor do salário hora do trabalhador. Optando o empregador em reduzir 25% do salário, o governo, pela MP, ele vai se responsabilizar em pagar 25% do que o trabalhador teria direito a receber de seguro-desemprego. Então, vai ser feito um cálculo do valor do seguro-desemprego com base no salário hora do trabalhador e desse valor que ele receberia de seguro-desemprego, 25% seria pago ao empregado. Se optar em 50%, o governo vai pagar 50% do que o trabalhador receberia do seguro-desemprego. E se optar em 70%, o governo vai pagar 70% do seguro-desemprego ao empregado, né? E esse valor, obviamente, esses percentuais que o governo paga como benefício emergencial vão ser somados à diferença que vai ser paga pelo empregador, né? Ele vai reduzir, então se tu reduziu como exemplo 50%, tu vai pagar 50% do salário ao trabalhador e ele vai receber 50% do seguro-desemprego do governo, tá? Essas são as medidas para esse momento de calamidade, tá? Essa redução salarial e de jornada, ela pode ser estendida no máximo por 90 dias, tá? Que é o período estimativo que o governo faz por essa MP para tentar dar um alento para o trabalhador que agora está nesse momento desesperador, né? Vamos conversar. O que é importante destacar desses três percentuais de redução, tá? Até 25%, na redução de 25%, tá? Qualquer faixa salarial não precisa ter intervenção do sindicato, tá? Porém, tá? Para os empregados que recebem até 3 salários mínimos, ok. O empregador negocia com o empregado direto, tendo o acordo, respeitando as 48 horas de comunicação ao trabalhador, né? Ele dá o acordo, encaminha para o Ministério da Economia em 10 dias, depois do acordo, do aceite do trabalhador, encaminha em 10 dias para o Ministério da Economia e ele vai agendar para 30 dias pagar o benefício para o empregado, tá? Ok, até 3 salários mínimos, empregador e empregado podem fazer a pactuação entre eles. Porém, quem recebe entre 3.135, que é 3 salários mínimos, e 12.202 com 12, essa faixa salarial, para os empregadores que optar em reduzir em 50% ou 70%, que eu acho que vai ser a grande maioria, esses é obrigatório a intervenção sindical. Então, o empregador vai ter que negociar direto com o sindicato para fazer os ajustes no acordo coletivo, aí para poder ter a validade e poder ter a aplicação, tá? Para os empregados que recebem mais de 12.212 com 12, esses empregados são considerados trabalhadores hipossuficientes e eles tendo curso superior, eles podem negociar direto com o empregador também, tá? Então, por 90 dias é o limite máximo. O que é importante também saber? O empregado, tá? O empregado recebendo, por exemplo, tendo validade essa redução por 90 dias, após o encerramento dela, ele vai ter 90 dias de garantia de emprego,
tá? Então, a despedida sem justa causa não vai poder ocorrer por 90 dias depois que se encerrar esse estado de calamidade. Porém, cabe a aplicação de justa causa e pedido de demissão. Nessas situações, caberia um encerramento do contrato, né, por justa causa e por pedido de demissão. Porém, não pode o empregador despedir o empregado enquanto, pelo mesmo período ao qual ele se beneficiou da redução da jornada e do contrato de trabalho. Tá? É uma coisa bem interessante e é bem aplicável. É isso que eu estava conversando, eu e o Tony nós estávamos conversando, que era o que faltava do governo incentivar e estender a mão para o empregador. Tá? Não optando, então, pela redução e achando o empregador que ele precisa, sim, de uma suspensão do contrato, aí é outra visão. O prazo máximo de suspensão do contrato de trabalho, que a MP prevê, é 60 dias, podendo aplicar 30 dias e depois fazer mais 30 dias. Tá? Também vai precisar da concordância do trabalhador, com antecedência de 48 horas, o aviso, etc. Podendo-se, inclusive, utilizar os meios eletrônicos, que é o WhatsApp ou e-mail, para conversar com o trabalhador. Tá? Nessa situação de suspensão do contrato, o que a MP prevê? Para as empresas que faturaram até 4,8 milhões em 2019, havendo a suspensão, por esse período, o governo vai pagar 100% do seguro-desemprego para todos os trabalhadores. Tá? 100%. Agora, para as empresas que faturaram além de 4,8 milhões em 2019, o governo vai entrar com um benefício de 70% de seguro-desemprego e o empregador vai ter que entrar com os 30%. Tá? Então, ele vai arcar com 30% e o empregador vai arcar com 70%. Quer dizer, o empregador entra com 30% e o governo vai entrar com 70%. Vai ter que ter um auxílio do empregador nesses casos, nas empresas que tiveram maiores faturamentos em 2019, né? Maior de 4,8 milhões no ano de 2019. Aí a gente pode conversar. O empregado ele pode receber o benefício de seguro-desemprego depois da suspensão do contrato? Pode. Esse benefício emergencial, que é calculado todo com base no seguro-desemprego, não vai em nada influenciar num eventual encaminhamento de seguro-desemprego, caso depois da garantia de emprego, essa que eu comuniquei antes, que, por exemplo, o empregador deu redução de salário ou suspensão do contrato por 60 dias. Depois que encerrar, por 60 dias o trabalhador tem garantia de emprego, não vai poder ser despedido. Passados esses 60 dias, o empregador vai poder mandar embora se quiser. E ele vai despedir o cara. Aí o trabalhador vai ter o direito a receber o seguro-desemprego, ele vai receber normalmente o seguro-desemprego, com a quantidade de parcelas, de 3 a 5 parcelas que ele teria como se não tivesse recebido nesse momento de dificuldade. Tá? O que também é importante destacar? Tá? Também quem já recebe um benefício do governo não vai ter direito, no caso de suspensão, a receber esse benefício emergencial. Então, quem já está recebendo um auxílio-doença e suspendeu o contrato, ele não vai receber esse auxílio emergencial, né? Então, Tony, são situações e pessoal que está nos vendo, essa extensão que a MP trouxe, extensão de mão, né, do governo para o empregador que essa MP trouxe, é uma baita de uma saída e está sendo aplicada em outros países igualmente, entendeu? Salvo engano, a Espanha está fazendo essa mesma situação, o governo está ofertando 70% de seguro-desemprego para todos os trabalhadores, entendeu? E é super positivo. E é isso que o empregador estava esperando. E não ficar dependendo de dar férias e não ter como pagar uma rescisão, entendeu? Eu acho que a intenção agora é de união e a gente não deixar encerrar esses postos de trabalho, é de manutenção da empresa. E essas medidas por 90 dias talvez dê o respiro. Tá? Alguns detalhes interessantes. Tá? Posso acumular a redução e a suspensão? Posso.
Posso dar 30 dias de redução, não deu certo, aos 60 dias, eu aplico 30 dias de suspensão, desde que eu não passe dentro dos 30 dias de validade da CMP, tá? Outra situação, o trabalhador lá na redução de contrato de trabalho, tá? Redução da jornada de contrato. O cara tem 2 contratos, um pela manhã numa empresa e um em outro lugar pela tarde ou pela noite. Ele vai receber 2 vezes o benefício no caso de emergencial, no caso de redução da jornada. Entendeu? Para cada um dos contratos que ele tem, ele vai reduzir. É diferente da suspensão. A suspensão ele não vai acumular. Mas na redução ele pode acumular. É interessante, né? E outras situações também que é bom destacar. Quando é que se encerra isso? Por exemplo, o cara botou 90 dias de redução da jornada e do salário. E o governo, em 45, ele declara encerrado o estado de calamidade. Automaticamente vai se encerrar essa situação, pelo que se entende da SMP. A SMP, imagina, ela saiu ontem. Então, está ocorrendo N interpretações. Eu já escutei colegas falando que o bom é o empregador pegar e já estender a redução por 90 dias, que caso o estado de calamidade se encerre antes, ele vai se beneficiar de 45 dias dessa redução para tentar se reerguer. E eu não vejo por esse lado. Eu vejo que a partir do momento que houver a declaração do encerramento do estado de calamidade ou o encerramento do prazo que o empregador estabeleceu, volta tudo ao status que estava antes, respeitando a garantia de emprego que o trabalhador vai ver, que a MP prevê, que é o que o trabalhador vai ter. Ele vai ter o mesmo período que ele teve de redução, de suspensão no contrato, ele vai ter de garantia de emprego após o retorno à normalidade, tá? O que é interessante também que eu anotei aqui, a gente destacar, tá? Dessa MP. A cessação, a suspensão, a redução. Eu acho que, num resumo global, pessoal, eu acho que essas as informações que tinham que ser dadas aqui para complementar o que eu já tinha conversado com o Tony, tá? Agora, a minha opinião pessoal, eu acho que vai ser bem utilizada essa redução, tá? Primeiramente, e em casos mais extremos, a suspensão. Porém, a minha dica nesse nosso bate-papo como vocês empreendedores, se possível, façam com a anuência do sindicato ou com o consentimento do sindicato. Se o sindicato puder ratificar os atos entre o trabalhador e empregador, maior credibilidade vai ter. Porque há linhas que ontem, já lendo essa MP, dizendo que ela seria inconstitucional por ela estar fazendo uma redução salarial na parte da redução de salário e jornada. Ela estaria sendo inconstitucional. E isso pode vir a ser futuramente discutido na Justiça do Trabalho. Há juízes e entendimentos de desembargadores, né, numa linha de jurisprudência que ela é totalmente legalista, ela não vai dar conta da Constituição. Porém, em frente à redução salarial. Porém, eu entendo que o estado de calamidade ele traz uma outra leitura para esse momento da relação de trabalho. E vai ter que haver, por parte da magistratura trabalhista, uma posição de ceder, né? De entender a situação do empregador para com o empregado e não aplicar, neste momento, as penalidades, chegando ao ponto de fazer o empregador pagar a diferença que reduziu de salário para o trabalhador. Eu acho que a Justiça do Trabalho vai ter que ceder, e eu acho que, nesse momento, o empreendedor tem que se agarrar nessas medidas. Essa MP é uma bela de uma extensão de mão do governo para auxiliar todo empreendedor a manter as suas portas abertas. E, principalmente, né, a visão aqui é preservar o trabalho. A Justiça do Trabalho, ela não está lá para defender empregado,
nem para defender empregador. Ela está lá para preservar o posto de trabalho. Ela está lá para aplicar a lei, mas para preservar o posto de trabalho. E nessa situação, nessa linha de preservação do posto de trabalho e da manutenção das famílias da manutenção financeira das empresas, nessa linha que eu acho que os juízes trabalhistas vão ter que ceder. E eles vão ter que entender que o momento ele exige uma leitura mais ampla e mais relaxada e não tão justa da legislação e da Constituição também, por mais que já tenha gente dizendo que entenda que ser inconstitucional. Porém, no momento o momento é o que se exige, a gente adaptar a empresa nessa situação para poder sobreviver. Pode acontecer do trabalhador não aceitar? Pode. Né? Pode acontecer do trabalhador não aceitar, nos pactos onde é possível empregador e empregado negociar direito. E o empregado fala, não, eu não quero redução de jornada, eu não vou aceitar a redução do meu salário. A gente só tem uma linha de visão para isso, né? É o encerramento do contrato e sabe-se lá quando ele vai receber a rescisão. Então, é uma pressão para o empregado? Mas é um momento onde se busca que ambas as partes cedam, né? É um acordo, né? A gente está, vamos dizer, é um aditamento temporário do contrato de trabalho, onde as partes estão acordando uma modificação no contrato original, temporária, para que se passe por essa situação extrema. Ninguém nunca passou na nossa vida, eu com 42 anos, eu nunca passei por isso, meus pais nunca passaram, o Tony nunca passou, ninguém que tá nos assistindo passou. Então, é um momento totalmente atípico e tem que ter a flexibilidade de ambas as partes, tanto do empregador, que ele está tentando manter o emprego e manter o pagamento do salário, como do empregado, que vai ter que ceder momentaneamente. E a contrapartida que a MP traz é uma garantia de emprego, né? Porque hoje o trabalhador seletista ele pode ser despedido a qualquer momento, basta que seja paga as verbas rescisórias que ele tem direito, né? Agora, a MP diz, olha, eu vou reduzir teu salário, mas eu vou te garantir emprego por esse período da redução, agora, enquanto está recebendo a redução, mais o período igual após voltar à normalidade. Então, é uma garantia de emprego que só tem quem é acidentado, né? Quem sofre um acidente de trabalho, uma gestante, esses têm uma garantia de emprego. Fora isso, não existe outras situações, né? Óbvio, tem o sindicalista, tem, mas a gente está falando normalmente, né? Não essas pontualidades. A MP traz como benefício para o trabalhador que ceder isso, dar uma garantia posterior, além de estar garantindo um sustento mínimo mensal, né? Para poder pagar as contas da alimentação, água, luz, as necessidades básicas para as famílias. Então, eu acho que eu tinha que trazer isso, eu conversei com o Tony, por toda a nossa distância, mas os meios eletrônicos, eles nos viabilizam isso, tá? Eu acho que essas situações, elas tinham que serem trazidas para vocês que estão nos assistindo, e ela só vem a complementar o que a gente já tinha dito no nosso bate-papo anterior, e veio complementar para melhor, porque lá na primeira conversa eu salientava para o Tony que eu achava que o governo tinha que ceder mais e estender a mão para o empresariado, e com a pressão de todo o empresariado veio essa MP para nos beneficiar. Tá, gente? Então, eu agradeço todo mundo, agradeço o Tony, obrigado pela oportunidade. Quem quiser falar comigo, pode me achar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, é Rafael Godinho, meu nome, ou pelo meu e-mail, godinhoadv@hotmail.com, tá? Grande abraço, fiquem com Deus e vamos passar por essa crise juntos, tá, gente? Grande abraço.